Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Vou começar a dizer isso, que por causa desses intercessores eu pude voltar para os caminhos do Senhor. Porque Deus é aquele que responde oração. Nosso Deus é o Deus que tem olhos e vê, tem boca e fala, tem mãos e faz. Nosso Deus é vivo. Não vou me tardar, porque hoje tem muita coisa boa para acontecer hoje em nome de Jesus. Mas, irmãos, quero compartilhar o verso da palavra de Deus que se encontra lá em Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 16. Vou tentar ser o mais breve possível, minha irmã Bruninha aqui. Quanto tempo uma vez? Alegria, vários irmãos. Louvado seja Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Meus irmãos, eu estava caindo. E Salomão foi aquele que escreveu este provérbio. É bem verdade que não foi somente esse provérbio, pastor Antônio, que Salomão escreveu. Porque a Bíblia vai dizer que compôs ele 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Ou seja, Salomão, ele foi uma pessoa que pregou para muita gente. Ele cantou para muita gente. Segundo diz 1 Reis 4:32. Porém, chegou um determinado momento da vida dele que ele não fazia mais aquilo que ele falava. Ele não fazia mais aquilo que ele estava falando. E como que eu cheguei nessa conclusão, ouvido pelo Espírito de Deus? Porque em Provérbios, capítulo 7, versículo de número 24 e 25, vai dizer assim: agora, pois, filho, dá ouvidos e se atento às minhas palavras, para que não se desvie o seu coração para o caminho mau, e não ande você pelas veredas da mulher que lisonjeia. Ou seja, meus amados, vou deixar essa Bíblia aqui. Salomão estava dizendo para o seu filho, Salomão estava dizendo para o seu filho: filho meu, se atento à minha voz, não se desvie para o caminho da mulher alheia, não se prenda nos caminhos dela, dá ouvidos à minha voz, se atento. Salomão estava dizendo isso para o seu filho. E é importante a gente poder, meus amados irmãos, é importante a gente poder pregar para a nossa família. É importante a gente falar de Deus para a nossa família. Porque ele diz em Provérbios 22:6: ensina a criança o caminho que deve seguir, porque quando crescer não se desviará dele. Porém, esse mesmo Salomão, ele vai dizer em 1 Reis 11, versículo 1, vai dizer o seguinte: olha, Salomão, além da filha de Faraó, amou muitas mulheres estrangeiras. Ou seja, Salomão era uma pessoa que ele estava falando de Deus aqui para a sua família, mas chegava ali, ele estava fazendo o contrário do que ele estava dizendo. Meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente hoje que ela bem verdade que ela canta bonito. A pessoa ela prega bonito, pastor Antônio. Ela canta bonito, prega bonito, mas ela não dá o exemplo. Porque o mais importante de tudo é isso, meus amados irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você: cantar bonito não é o bonito, pregar bonito não é o bonito. Bonito é ser o exemplo na sua casa, o exemplo lá no seu trabalho. Isso que é o bonito. E Salomão tinha deixado de ser essa pessoa, meus amados irmãos. Ele caiu. Fora isso, para me concluir aqui, Salomão caiu também na vaidade. Veja bem, se você ler Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer: engrandeci-me e sobrepujei
a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Salomão estava dizendo: olha, eu me engrandeci, eu cresci mais do que todos que viveram antes de mim. Salomão começou então ali, criar no seu coração uma vaidade, como se ele fosse suficiente. Eu posso, eu realizo. Se você ler o capítulo 2 de Eclesiastes, você vai ver que ele começa a inflar o seu ego. Ele começa a dizer tudo o que ele fez: fiz pomares, fiz isso, fiz aquilo. Ele começa então ali se engrandecer, meus amados irmãos. E esse pecado da vaidade não podemos cometer. Aleluia, porque a nossa suficiência, a nossa força, ela vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele começou ali a se exaltar, começou a se engrandecer. Porque, meus amados irmãos, é bem verdade que Salomão teve sabedoria. Salomão, ele teve o entendimento, mas em um determinado momento ele se afastou dos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso aqui? Eu quero dizer que nós temos que ser pessoas que temos que dar o nosso exemplo, temos que viver a palavra de Deus. Eu não vou me deter muito porque vai se prolongar muito aqui na pregação, mas quem está entendendo em nome do Senhor Jesus? Meus amados irmãos, então que venhamos em nome de Jesus ser o exemplo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, Salomão foi uma pessoa que eu não vou conseguir me discorrer muito sobre o assunto, porque não vai tomar muito tempo. Mas esse pouquinho que eu disse aqui, eu já acredito que Deus falou algo ao seu coração através dessas palavras. Meus amados irmãos, então que venhamos em nome do Senhor Jesus ficar firmes na presença do nosso Deus. E assim agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.